Salve, salve, falantes do meu Falando Sobre, sejam todos bem-vindos. Estamos em junho, mês do orgulho LGBTQIA+, enfim, de todos aqueles que não ficam dentro de uma caixinha e que vivem as suas vidas, os seus amores, os seus desejos, os seus anseios. E para conversar comigo, neste mês, eu vou trazer pessoas especiais e eu estou recebendo aqui uma pessoa que para mim é muito especial, uma pessoa muito querida, um amigo de muitos e muitos anos. Aqui é o Gabriel San, do canal Gabriel San, que a gente vai deixar tudo aqui para vocês depois. Antes, se inscreva, comenta, curte, compartilha esse canal, se inscreve aqui, se inscreve no do Gabriel também, que toda semana tem atualização nova, tem coisas novas, e ele traz muitos conteúdos. E é sobre isso que a gente vai falar também hoje. Biel, muito obrigado pela presença, por ter aceito o meu convite. Eu já participei do canal dele lá em dezembro, dando uns depoimentos polêmicos, que rendeu uns bodes para mim depois. Mas queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Gabriel. É um prazer te ajudar a fazer essa parceria, que a gente está sempre junto aí. Vamos lá. Falando em parceria, eu já vou começar por aí. Você tem um canal, né, que sempre você traz conteúdos variados e tudo mais, e no Instagram você também é uma pessoa muito ativa, né? Você milita, você coloca posicionamentos políticos, sociais, mas também faz divulgação de pessoas da região. O Gabriel mora na cidade de Barra Mansa, né? Está entre Barra Mansa, Resende, ali, Volta Redonda, no sul fluminense, e você consegue trazer muitas pessoas do Brasil inteiro, literalmente, que te seguem também, que estão com você. Como que começou, que veio essa ideia de fazer essas divulgações de perfis, de questionamento, trazer essa galera para interagir e ser um movimentador da rede, um divulgador, né? Então, a ideia, a princípio, era só fazer divulgação. Porque eu participava de algumas divulgações de alguns perfis e conseguia alguns seguidores em relação a isso. Mas o que eu percebi em todos esses perfis, até perfis de empresas, né, que fazem isso, é que a divulgação era só a foto, o nome da pessoa e dizendo siga essa pessoa, né? Divulga o negócio, não. Não, desculpa. Foi meu pé. Aí eu comecei a falar assim, eu gosto de fazer divulgação, acho legal. Só que aí eu comecei a movimentar meu Instagram por conta de um relacionamento, eu não podia fazer muitas coisas, porque era meio podado. Então comecei a fazer uma brincadeira do Eu Nunca, que eu vi, e colocava alguns GIFs, algumas figurinhas assim para ilustrar aquela pergunta. Até que um ou dois seguidores pediu para falar assim, põe essa pergunta para mim, põe esse Eu Nunca também. E eu comecei a colocar. Aí me deu a ideia, falei assim, por que não fazer um Eu Nunca de divulgação? Né? Vai estar o nome da pessoa, a foto da pessoa, o nome dela, o Eu Nunca e a enquete, sim ou não. E estudando um pouco da questão também de engajamento de redes sociais, eu percebi que algumas táticas também de divulgação eram boas e abrangia muitas outras pessoas. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a pensar, vou fazer uma divulgação por semana. Como é que eu vou fazer? Comecei a articular comigo, com algumas outras pessoas, pesquisando em outros perfis, até que eu cheguei no momento que eu estou. Eu faço 4 divulgações ao mês. A primeira é sempre relacionada a algumas coisas do meu canal. Como na primeira semana do canal eu lanço o quadro do Oráculo, que é um quadro de horóscopo, de previsões astrológicas dos signos daquele mês, então sempre vem o que o seu signo diz sobre você. Aí a pessoa põe na caixinha, manda a foto e as pessoas votam, né? Se concordam, se não concordam. E tem algumas pessoas que começaram a pedir o Close Friends, que é a lista VIP, a lista privada, né? Os melhores amigos. Que o intuito do Instagram é realmente você compartilhar fotos privadas, fotos da sua vida com poucas pessoas, com seu núcleo de amigos próximos. Mas isso se tornou uma coisa muito mais sensual, né? Uma coisa mais adulta, e as pessoas começaram a postar fotos sensuais, fotos pornográficas, fotos nuas e provocantes, enfim. Aí eu comecei a trazer as propostas também para o Close Friends. Tinha gente que mandava foto de cueca, foto mais sensual, foto mais ousada, e eu tinha que colocar. Então, eu abri o Close Friends e começou a ter bastante gente. Aí eu vi a necessidade de mudar, porque toda semana eu nunca cansa, as pessoas não participam. Aí eu fiz a do signo, a segunda semana é o duelo de fotos, que as pessoas queriam muito duelar ali. Só que eu acho muito ruim
você colocar uma foto minha e uma foto sua, quem é mais bonito, quem você gosta. Eu acho isso muito feio, porque você começa a escolher. Eu sempre perco nessas coisas de duelo. Então, não mexia muito com o meu ego, mas tinha gente que realmente ficava incomodado, porque colocou junto com outra pessoa, essa pessoa é melhor do que eu, e A acabava gente ficando. mexe com a estima, né? Afeta ali o comportamento, porque a gente não sabe os traumas que as pessoas têm atrás com a imagem, né? E ela saía daquele duelo perdedora, mas não só uma perdedora, ela se sentia muito inferiorizada. Aí eu pensei, falei assim, eu vou fazer um duelo de fotos com a pessoa própria, né? Com ela mesma. Então você manda uma foto sua de rosto e uma foto de cada parte do seu corpo, sei lá, uma mão e um pé. E as pessoas votam, o que é mais bonito em você, a mão ou o pé? O que você quer mais ver no Instagram da pessoa, mão ou pé? Só que as pessoas mandam peito, bunda, pau, mala, e muitas coisas. Aí vai para Close Friends, tudo com censura. É quase um X-Video, só que orgânico, né? Estático, sem animação. E eu tento, nesse meu Close Friends, eu censuro tudo, porque eu não quero perder minha conta. As pessoas mandam, eu acho que a gente tem necessidade, obrigação de postar aquilo ali, eu deixo bem claro. Você pode me mandar o que quiser. Eu vou ver, vou baixar, vou editar, vou postar e vou apagar. Eu não fico com foto de ninguém. Eu posto, acabou. A pessoa quer mandar, manda, não é assunto meu. As pessoas vão votar. E eu deixo censurado, porque quem quiser ver sentar já vai pedir para a pessoa. A ideia é essa. Depois vem o Eu Nunca na terceira semana, e na quarta semana vem sempre uma coisa mais diferente. Eu já mudei muito, mas hoje eu fiquei no qualidade. Qual é a sua melhor qualidade? A pessoa manda foto, a qualidade, a gente vai votar. Normalmente é assim. E aí eu vou tentando sempre modificar, treinando as pessoas, e um vai puxando o outro, e assim vai, e a gente acaba atraindo pessoas de todas as regiões. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho seguidor de todos os estados do Brasil e alguns seguidores fora. Né? Eu tenho participação de Portugal, da Itália e da Argentina, se eu não me engano. São pessoas que sempre estão participando das minhas divulgações. E eu comecei a ver que as pessoas gostam das minhas divulgações porque fazem elas pensarem. Eu não estou só mostrando meu corpo. Eu estou mostrando, além disso, por que as pessoas querem ver o meu perfil? Será que é porque eu sou só bonito? Será que eu tenho um conteúdo diferente? E isso acaba atraindo o público, acaba vendo o que as pessoas querem mais, e as pessoas vão participando. E eu não trabalho só com a comunidade LGBT. Também tem espaço para pessoas héteros a todo momento. Eles também são bem-vindos, né? Apesar de tudo, eles são bem-vindos, mas tudo bem. E tem uns que gostam muito de participar. Eu lancei uma divulgação extra no canal, que eu sempre quis fazer como se fosse um show de talentos virtual. Que eu vejo muitas pessoas que cantam, que dançam, que fazem um monte de coisa ali. E eu queria trazer isso porque é o meu lado, né? Eu quero puxar muito o meu lado artístico também. E eu sempre sou aquela pessoa que curte, que compartilha, que dá apoio, que critica, que elogia o outro artista, que eu acho que a gente tem que, pelo menos, se apoiar nesse sentido, porque o artista sempre, ele é, principalmente o amador e das cidades menores, é sempre deixado de lado. E tem muita gente hétero participando. Não que não tenha LGBT, mas é engraçado, é uma crítica também. Porque os LGBT, na hora de publicar as fotos do corpo, de falar sobre sexo, de ser mais sensual, aparece aos montes. Agora, quando quer mostrar o talento, tem gente que canta muito bem, que dança muito bem, tem vergonha daquilo ali. Então, é uma coisa que às vezes eu não consigo entender. Principalmente o jovem, o LGBT jovem, que tem aí seus 18 ou menos, ele tem muita vergonha de mostrar quem ele é de uma forma profissional. Ele prefere, às vezes, passar uma vergonha, dizer que é vergonha, do que realmente falar, eu canto, eu danço, eu atuo, eu quero ser isso, quero ser aquilo. É uma coisa muito assim. Os héteros acabam ocupando muito desses espaços. Mas, de qualquer forma, a arte não vê sexualidade. Acho que artista é artista, independente de ser homem, ser mulher, ser binário, não binário, trans, o que for. Entrando nessa seara, né, da colocação que você disse, das expressões artísticas de héteros e não héteros, enfim, você não acha, assim, vamos trazer para a discussão ampla, nem eu nem Gabriel aqui somos dono da razão, tá, gente? Antes que os haterzinhos do canal comecem a brotar aí, porque a gente já tem hater, sabe, Biel? Tem hater que manda no privado e fala assim, amor, o seu ódio aumenta o engajamento, continua, tá? Pode mandar que engaja aí.
essas pessoas às vezes não se expressam por medo por um possível medo de um ataque, né, mais direto, porque às vezes quando você está no grupo ali, né, como você faz a lista de transmissão, os close friends, tudo, subentende-se que a maioria do pessoal também é da comunidade LGBT. As festas, às vezes, quando a gente vai pagar mico, é o pessoal que está ali, é do mesmo grupo. Quando você está externo a isso, essa pessoa, tipo, não vou expor porque a gente tem o medo do julgamento, às vezes a maturidade mesmo de entender que aquilo é uma arte, você pode expressar, né, adentro também, mas o peso, essa pecha moral de me expor e o que pode vir dali, né? E principalmente falando de públicos de cidades de interior, né? Que a gente sabe que tem essa questão. Pode ser isso também? Você vê isso também como um motivo, uma causa motriz para esse receio, recuo, ou você analisa também de uma outra forma, né? Conta pra gente, por favor. A questão artística, eu acho que os jovens, eles são muito mais artistas do que a nossa geração, né? Mas eu acredito que eles veem muito a fama e não a arte. Eles querem ser famosos a quase todo custo. Então, principalmente nessas redes sociais, os vídeos curtos, né? Então, eles aprovam e atuam muito nessa área. Agora, a questão do merecimento artístico, eu acho que vem muito de toda a comunidade, que as pessoas, às vezes, não, da própria cidade, né? A gente tem muito isso. Eu custei muito a ter algum tipo de valor como artista na minha cidade natal, que é Resende. Então, as pessoas com quem eu me envolvia artisticamente, que eu ajudava, poucas vezes tinham interesse ou elogiavam de alguma forma. Eu precisei, às vezes, sair, mudar de uma cidade para outra, para começar a ter um pouquinho mais de reconhecimento do que eu faço. Não sou o melhor ator, não sou o melhor artista visual, mas as pessoas começam a ler, você faz isso, é legal, eu vou assistir por conta disso, assisto seus vídeos por isso, mas de outras cidades, de outras realidades. Isso acho que é comum de todo artista, independente da sua sexualidade. O artista dificilmente ele é valorizado na sua cidade, principalmente pelas suas prefeituras. As Salvo quando prefeituras. morre. Salvo quando morre. Porque morreu aí, ele era daqui. Vamos fazer uma praça, um mausoléu. Não é todo mundo que é Paulo Gustavo, não, tá, meu amor? Porque Niterói não é esse tipo de cidade, não, tá? Deixa eu puxar a sardinha, porque aqui foi acolhido. É negócio complicado, continua. Desculpa, tive que fazer essa militância, porque, né? Eu tive muita sorte aqui em Barra Mansa, eu vim para causa de trabalho, mas eu fiz um comercial, meu primeiro grande comercial, em trabalho na TV, foi feito aqui em Barra Mansa, para outra cidade, mas foi feito aqui. Então foi a primeira vez que um homem gay, gordo, protagoniza um comercial de universidade. Eu não era tão jovem assim quanto universitário, mas a faculdade aprovou o perfil, achou legal e ficou lá um ano e pouco. Além disso, aqui eu conheci o atual diretor da companhia que eu faço parte de teatro, que é o Danilo. Ele é um homem hétero e que, independente de sexualidade ou não, ele me chamou para fazer uma participação por conta das edições, ele precisava de alguém que editasse, e me ofereceu a bolsa de estudos na escola dele. E foi uma coisa muito boa, porque abriu muito a minha cabeça em relação a outras coisas, a outras pessoas. Eu falo muito que o Danilo, isso é puxando meio sardinha mesmo. O Danilo é uma pessoa muito diferenciada, né? Ele falou assim, aqui no nosso espaço existem gays, lésbicas, bissexuais, pessoas trans, pretos, magros, gordos, pobres e ricos e famosos e não famosos. Só que aqui dentro do nosso espaço, eu trabalho muito com pessoas. E aqui, independente do que você seja, do que você queira ser, do que você imagine ser, nós somos todos pessoas. E qualquer problema que você tiver aqui, a gente conversa, decide, porque aqui não é lugar para a gente trabalhar os nossos problemas, e sim trabalhar a arte. Foi uma coisa que me conquistou. E foi uma das primeiras pessoas aqui em Barra Mansa que realmente apostaram em mim e investem muito nisso. Né? Eu não sou da companhia dele, não era, né? Conheci há pouco tempo. Eu sou um pouco mais velho do que grande parte do elenco dele, e a gente conversa muito, a gente faz uma troca muito bacana. E ele é uma pessoa muito ímpar, eu acho, nessa questão.
grande parte dos outros diretores que a gente vê na região aqui do Sul Fluminense, sendo LGBT ou não, são isso que você falou. As panelinhas, os grupinhos, é filho de alguém, é amigo de alguém, que vai fazer certas coisas. E nunca dão essa oportunidade. Hã? E o talento, ó... Tem muito, né? Tem alguns filmes sendo produzidos, curtas sendo produzidos por outras pessoas aí, sejam elas famosas ou não na região, mas você vê que eles estão fazendo, parece por fazer. Tem um investimento muito grande, tem um dinheiro muito grande rodando ali, mas é ruim. O trabalho que o Danilo faz como forma amadora, com crianças, adolescentes que são amadores, tem muito mais conteúdo e qualidade do que uma outra pessoa, né? Que possa ter muito dinheiro na nossa região, na nossa realidade. Sim. Agora, uma coisa que a gente vê também do LGBT é que ele não quer ver essa questão da qualidade, eu acho. Ele quer fazer. Então, depois que se popularizou muitas outras coisas, as pessoas começaram a se tornar muito mais donas de si, era para melhorar muitas questões. Melhorou, melhorou. Mas acho que os jovens começaram a ficar muito envolvidos com uma coisa que talvez não seja a realidade deles. Compram brigas que não são deles, né? E, infelizmente, aqui na nossa região ainda tem a questão de que alguns se acham um pouco mais superiores do que o outro, não falam com um, não falam com o outro. E é assim, né? E acho que grande parte do nosso país é assim. Eu conversando com outros homossexuais ou LGBT de outros estados, eu sempre procuro falar como é aí dentro do seu estado, né? Do Nordeste, do Norte, qual é a realidade que você tem? Grande parte dos meninos, eu falo mais dos meninos, que tem em torno de 18 a 23, 24 anos, eles não saem do armário na casa dos pais porque apanham. Isso em todos os estados. Mas eles são obrigados a estudarem, a se formarem, para poder ter um dinheiro ou uma profissão. E todas as redes sociais que esses meninos têm são bloqueadas para todo tipo de parente, porque eles não colocam. Porque eles não querem se expor, principalmente Norte e Nordeste, que eles têm muito a questão do machismo, né? Isso é uma Violência realidade, também, né? Estrutural e tudo mais. é uma realidade muito diferente da nossa. Agora, das meninas, elas são um pouquinho mais aceitas, eu acho, em relação à família. Mas, em grande parte, ainda tem muito essa questão da LGBTfobia dentro da casa, né? Tudo bem você ser, mas dentro de casa, ninguém precisa saber, não precisa fazer nada. Tem muitos meninos que postam, às vezes, Todos discutam, né? tem muitos meninos que postam vídeos dançando e em semanas tira porque alguém viu, né? Ou às vezes eu costumo comentar a foto de quase todo mundo porque eu comento, quem quiser comentar a minha, comenta também, que é uma troca. Então, às vezes eu coloco, que bonito, que lindo, né? Só por comentar mesmo para levantar o estímulo da pessoa, ajudar no engajamento de todo mundo, quando eu vejo. Muitos falam assim, eu apaguei o seu comentário porque senão fulano vai ver, é da minha família, vai achar que eu sou gay, vai achar que eu sou isso, vai achar que eu sou aquilo. E acontece muito isso nas redes sociais. Tem muita questão do bullying ainda, né, das redes sociais, as pessoas provocam muito, falam muito essa questão dos haters que você falou. Eu ainda não tive haters, pelo menos eu acho, mas até a mim não chegou. Chega fora da internet, mas não escrito, né? Mas eu sei que acontece muito com esses meninos. Eu vejo, às vezes, em fotos, comentários muito ruins, muito bem pesados mesmo para os meninos. E são meninos, às vezes, que são novos e pode ter uma autoestima muito baixa, sofre dentro de casa. E é muito doloroso, às vezes, a gente ver. E no mundo de internet também a gente tem a questão de tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é alcançável, quando a gente sabe que não, né? Gabriel, a gente está no mês do orgulho, né? Uma pandemia, vale muito bem ainda dizer que isso não acabou, que está todo mundo ainda se lascando, né? Quer dizer, quem tem o mínimo de consciência. E pelo segundo ano a gente vai ter, né, a parada que vai ser transmitida até então de novo online e tudo mais. Né? Mas falando questão de orgulho do movimento, você que também está envolto aos movimentos, a grupos LGBTs também, a alianças e afins, como você analisa ou como você hoje vê
pegando no recorte da sua região, as políticas públicas e atuação, né, em proteção à diversidade. E a gente fala isso no momento em que, aqui em Niterói, a vereadora Beni Brioli teve que sair do país e voltou por estar sendo ameaçada de morte, Erika Hilton, entre outras, né, personas políticas trans. Tivemos há pouco aí a prisão de Curitiba, lá, o estuprador, né, e assassino de gays, né, que deu uma declaração que a meta dele era matar um por semana. Uma sucessão de crimes, de ataques, de disseminação do ódio à comunidade. Em contrapartida, a gente vê uma política altamente negacionista, né, com Damares e toda a sua corja, que nada faz nem para os direitos humanos, nem das mulheres, principalmente dos LGBTQIs, em questão total. E nas regiões, a gente também vê políticas públicas não existentes. Algumas acontecem, outras não, umas por imposição, né, de artículos políticos. Mas e aí? Como você analisa isso dentro da sua região, dentro desse contexto que você vivencia, você milita, você participa, você tem uma propriedade para estar falando, trazendo essa experiência para a gente? Então, eu posso citar para você em 2 momentos da minha vida. Quando eu comecei realmente a militar, a fazer parte de grupos, e hoje que eu faço o meu ativismo solo. Eu tive que sair dos grupos porque eu não acreditava na formação dos grupos e na ideologia que o grupo tinha que seguir, né? A nossa região, ela ainda é muito militar e tradicionalista. Então, é muito difícil a gente lidar com algumas situações. Eu posso dizer para você que Barra Mansa tem uma ONG, que é a RNP. Ela não faz muito, não porque ela não quer, porque a comunidade não ajuda, né? Os gays de Barra Mansa, os LGBT, pouquíssimos têm interesse de ajudar. A ONG recentemente está passando ainda por uns problemas que os incentivadores tiveram que sair por conta de pandemia, então tiveram que pagar as contas. O Jaime abriu uma vaquinha online para pagar as contas, acho que ficou 2 meses no ar, ele não conseguiu nem 10%, porque a maioria dos LGBT que participavam lá eram LGBTs que ajudavam a limpar, a manter organizado, fazer essas coisas, mas eram LGBT que às vezes tinham que sair de casa. Eles não podiam ficar em casa porque sofriam aquilo ali. E as pessoas que poderiam ajudar, poderiam tentar fazer alguma coisa para criar, não queriam. Volta Redonda tem o VRC Homofobia, que é o maior grupo, eu acho, da região, que faz muitas coisas, mas particularmente, né, eu gosto muito do Natan, gosto muito do grupo deles, mas particularmente eu acho que é uma política muito agressiva, né, é muito incisiva de leis, de projetos, tal, vamos fazer porque tem que fazer. Eu não gosto desse tipo de atitude. Em Coatis tem uma coisa que vai e vem, né, depende muito do poder público. Em Resende não funciona grupo, porque temos academia militar, grande parte dos vereadores e da gestão também é bolsonarista, então isso há muitos anos, e a gente é sempre limado dessa questão. Nem se fala sobre nada, né? Nem nos CRAs e CREAs se atende mais LGBT com direito violado. Eles ignoram a existência. Um, um grupo muito bonito que a gente tem de exemplo na região é o grupo de Valença, que é o que a Fernanda Monteiro trabalha, que é uma coisa que eu acho que deveria ter em todas as cidades. Valença é a única cidade da região do Médio de Paraíba que tem um conselho LGBT. Então, ela começou a trabalhar pela educação. Então, ele educa pais, famílias e LGBT a questão de sexualidade, de educação, de tudo. Não sei quais são os índices que ela tem de criminalidade da cidade. É uma cidade menor, mas ela abrange muitas as escolas, e as escolas gostam muito da prática que ela consegue fazer, que ela consegue abranger ali. O que as outras cidades não conseguem por uma questão de quererem muito algo muito agressivo. E eu acho que isso nunca funciona. Funciona, às vezes, numa metrópole, né? Uma outra circunstância que a gente tem que realmente guerrear. Aqui a gente tem que comer pelas beiradas. Então, o movimento LGBT na região, eu acho que ele não funciona da forma que deveria. E por que não funciona? Porque as pessoas não se dialogam. Há muitos anos atrás, existia uma rede, a rede LGBT do Médio Paraíba, onde as cidades deveriam se articular entre os seus membros, e toda vez que tivesse um evento em Barra Mansa, as outras cidades participassem, que fossem, mandassem um representante para representar tal cidade naquilo ali.
funcionou por 1 ou 2 meses. Até que começar, aqui a gente tem mais isso, a gente tem mais aquilo, começou uma briga realmente muito grande de ego, de política, de quem faz mais o quê, quem é mais importante por o quê. Foi quando eu comecei realmente a me afastar. Então, hoje, eu acho que a pandemia, ela deveria unir os grupos. E ela só separou, não pela força que as pessoas têm, mas sim pelas lideranças que não são boas suficiente para que se unam. Nós temos aqui o Centro de Referência LGBT do Médio Paraíba. É uma crítica ao Estado, porque ele não funciona da forma que deveria. Grande parte das outras cidades não sabem que funciona. Nós que somos da militância, dos grupos, a gente não tem acesso aos atendimentos, não temos feedback, só temos 2 pessoas LGBT trabalhando no centro, se não me engano, são 5 funcionários, só tem 2 LGBT. Não se abriu vagas de emprego para LGBT. Abriu, mas não contratou. Eu, pessoalmente, fiz uma lista de 15 nomes de pessoas LGBT que poderiam muito bem trabalhar lá, que eram qualificadas. Imagina. E eram psicólogos, assistentes sociais, advogados, e um monte de coisas. E eu acho que simplesmente ignoraram aquela lista e só disseram para a gente que não tinham pessoas capacitadas para isso. Quem entrou? Filha de fulano, indicação de vereador tal, porque tal coisa. Eram todas mulheres, muito mais novas, acho que recém-formadas, e que não trabalham e nunca trabalharam para a comunidade LGBT e que não são LGBT. Não é uma regra que tem que ser LGBT para trabalhar com LGBT, mas é um centro de referência para a pessoa LGBT. Então, se você vai num centro desse, você encontra um hétero que não sabe da sua história, não sabe da sua vivência, não sabe trocar com você, você não volta. Não tem a sensibilidade da empatia, né? De entender, de ter passado por aquilo, né? Que é sim importante, por isso essas identificações, né? Infelizmente, grande parte da questão do movimento LGBT, eu acho, na minha região, na nossa região aqui, é voltada para o ego ou para o financeiro, seja pelas prefeituras ou seja por individualidade. Uhum, entendo. E quanto a essa a questão, né? A gente falou que está sendo pertinente, né? A desunião dos membros, vamos dizer assim, desses membros da comunidade. Você acha, principalmente, quando a gente fala de corpos gordos, de corpos negros e periféricos, né? Porque há ainda também o ideário do gay rico, branco, padrãozinho, bem colocado, né? Frequentador de balada, e esquece que não é aquilo ali só, existe um mundo muito maior disso, né? E é uma coisa que é recorrente a gente ouvir, principalmente quem lida com o movimento, quem trabalha, quem faz pesquisa, enfim, uma das maiores fontes de segregação é o próprio pertencente ao movimento. No caso, tal como o hétero, né, o homem hétero com homem hétero não se bica, salvo se for para cerveja de futebol, porque qualquer coisa, né, tem a separação ali. O gay também tem essa questão, com gordo, com preto, com favelado, com que as castas, né? Como você olha isso, né? E principalmente o que você proporia, se a gente pudesse aqui propor hoje uma reestruturação do movimento, para o movimento de fato estar unido, que a gente sabe que não tem essa união, né? É o que eu falo, a gente está no mesmo orgulho, mas temos que lutar sim, temos que vestir a camisa sim, mas será que está valendo tanto a pena assim pelo coletivo? Então, eu acredito que essas pessoas que pensam dessa forma são pessoas burras, ignorantes, porque podem não ter passado por preconceito, por discriminação, mas acho que tem que ter pelo menos o respeito pelo outro, independente se ele é LGBT ou não, né? Eu sei que é difícil. Eu posso falar que são burros, são ignorantes, são. Mas a gente só fica na burrice, na ignorância se a gente quer. Eu não vou dizer que eu nunca tive preconceitos. Eu tive preconceitos. Ninguém é criado, né? Pelo menos até agora a gente não tem essa noção. Mas, como diz uma amiga minha, Thalita, eu não fui criado para ser gay. Você não foi criado para ser gay. Então a gente foi criado para ser o homem que vai trabalhar, vai ter mulher, esposa, né, filhos, vai trabalhar e vai formar sua família heteronormativa. Então quando a gente sai desse padrão, é muito difícil para outras pessoas pensarem de outra forma. Os pais, a família acaba
direcionando a nossa vida sem que a gente queira. E algumas pessoas aceitam, outras pessoas não. A questão de sair do armário é uma coisa muito particular. Mas o que acontece muito, eu acho, aqui é falta de interesse em querer o bem do outro. É muito, o meu tá bom, então foda-se. É muito bonito no papel, defender na internet, mas na hora de você ajudar uma ONG, ajudar um grupo, você não vai. Eu fiz muitos eventos em Resende para LGBT e na maioria das vezes o único gay naquele 30, 40 pessoas era eu. Aí eu passei a ver que os eventos não são para os gays. Os eventos tinham que ser de gays para os héteros. Os héteros estavam interessados em saber, em aprender, em levar informação, melhorar a vida de alguém, de um sobrinho, de um conhecido, principalmente o pessoal do Conselho Tutelar, na minha época, né? Só que nas outras regiões, os héteros, principalmente prefeituras, eles não são bem recebidos. Ah, você não é viado, você não é sapatão, você não tem direito a ficar aqui. Mas só que eles defendem muito a questão. Às vezes os héteros defendem muito mais o LGBT do que o próprio LGBT. Então essa questão de talvez propor alguma coisa que melhore, eu acho que deveria, eu ia falar, soltar uma bomba, mentira. Mas deveria ter um processo melhor de reeducação em todas essas questões, porque as coisas mudam muito rápido. As letras do acrônimo, né, da LGBT mudam muito, acrescentam muito e cada vez mais vai aumentar porque as pessoas são múltiplas. Existem múltiplas pessoas de diversos estilos, ideologias, o que for, né? E isso aí as pessoas têm dificuldade de entender. Eu também tenho em certos momentos. Eu tive que abrir mão de muitos preconceitos que eu tinha para aprender muitas coisas. Até o momento Uhum. que eu falei assim, eu sou gay, mas eu também sou machista com o meu namorado, com minha família, estou comigo mesmo, então eu tenho que pensar dessa outra forma. Só que as pessoas não estão nem sempre estão dispostas a ficarem um pouco vulneráveis para aprender. É difícil, dói, incomoda, a gente se sente muito mal, mas às vezes é preciso a gente entender que a gente tem que errar, a gente precisa se descascar cada vez mais para poder viver bem, entender melhor o outro, entender a dor do outro, uma questão mais de compaixão. Mas também pela questão do movimento político, eu acho que depois das eleições, eu acho que isso deu mais força para as pessoas serem preconceituosas, deu mais força para as pessoas falarem o que pensam sobre aquilo ali, e foda-se, porque o exemplo que eles têm é de um cara que não tá nem aí para nada, que faz deboche mesmo do pessoal LGBT, e isso validou. Se ele faz, eu também vou fazer. Né? Por sorte, a questão dos crimes, dos assassinatos LGBT no Brasil diminuiu em relação aos gays, mas aumentou da comunidade trans. Por que aumentou da comunidade trans, principalmente de meninas trans? Eu, particularmente, acho que é por conta do machismo. Vai ter que ser homem, ou vai ter que ser mulher, não vai ser isso. Eu acho que é muito pela essa questão do machismo que talvez tenha aumentado, porque elas ganharam muito mais espaço e isso incomoda, porque o homem quer sempre estar no poder. Ele não aceita que talvez uma pessoa trans que nasceu homem se identifique como mulher e mude para mulher. Ele quer que ele seja, que aquela pessoa seja homem, independente do que for. Mude Mas não, né? ele Vamos corrigir o termo. Se adeque o seu corpo ao feminino, adeque o seu corpo ao masculino, ao eu que estou é falando de pertencente, forma né? geral o que eles pensam, né, nesse sentido. Mas porque eles não estão nem aí mesmo para o nome, deixar de nome. Tipo, só querem realmente que sejam o homem seja sempre o líder de tudo e que as mulheres sempre fiquem para baixo. Justamente, eu acho, por conta do nosso momento político e do Sim. nosso presidente, talvez, vamos dizer assim, que dá esse mau exemplo de que eu esqueci a palavra, ele reafirma, né? As pessoas ficam Uhum. seguras de si Incita, para né? que Incita ali. para que aquilo realmente se faça sentido. LGBT, QIA+, e as letrinhas, e me orgulho de... Eu me orgulho de talvez existir, de tentar melhorar o mundo, de tentar ser empático e realmente. Eu acho que eu erro muito em tentar ajudar as pessoas. Quanto mais eu ajudo as pessoas, mais eu tomo
Não me orgulho de ser bonzinho demais. Espero para o futuro próximo. Que eu seja uma pessoa muito bem recompensada no futuro. Mas, se não for pensar mais em mim, que realmente as pessoas tenham um pouco mais de bom senso e de educação e respeito em relação a todas as pessoas, independente de quem são. Tá certo. Gabriel, muito obrigado por esse bate-papo, por essa troca, por essas suas colocações. Desejo sucesso nos movimentos, que você continue na divulgação. Inclusive, eu participo, tá, gente? Pode estar lá, pode depois escrever aí. Queria agradecer muito mais uma vez. Você é sempre muito solícito, muito prestativo aqui, que eu preciso, independente do canal ou fora. O canal do Gabriel, gente, vai estar aqui embaixo, o Instagram dele, todas as informações, né, que vocês quiserem acessar, para se inscrever, para assistir, para participar, enfim. E mais uma vez reitero, precisando, estamos sempre aqui. Qualquer coisa é só passar um fio, que você sabe disso. E muito obrigado de novo. Um beijo para você, um beijo para todos vocês que estão assistindo a gente e até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa antes? Desculpa. Não, eu ia falar só tchau. Então tá, tchau. Tchau, gente.